Olá, eu sou o Rafael Ionessa e essas pessoas que pediram para mim falar sobre o Espiritismo. Depois da vinheta. Dois 2.700 anos atrás, já no século 7 a.C., na literatura hindu já falava sobre a transmigração de almas. Pitágoras, no século 6 a.C., falava dessa transmigração para se conseguir a purificação total. Em 31 de março de 1848, as irmãs Fox, Margaret e Kate Fox, surgiram como fundadoras do espiritismo moderno, com pancadas que se ouviam em sua casa e móveis se mexendo para lá para cá. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Nesta época, as sessões espíritas começaram a realizar-se nos Estados Unidos e na Inglaterra. Guardem esse nome, que esse nome é importante para a história do espiritismo. Allan Kardec, o nome do homem é Hippolyte Denisard Rivière, um trem desse jeito aí. Ele era formado em letras e em medicina. Em 1854, presenciou certos fenômenos que muito impressionou. Aceitou a intervenção de espíritos nessas coisas e tornou-se um assíduo frequentador de sessões espíritas na França e na Suíça. Aí uma médium foi lá e revelou que ele era um grande guia espiritual. Agora, sendo Allan Kardec, teria sido seu nome numa reencarnação anterior. Agora Allan Kardec, acreditando na reencarnação dos espíritos, ele adotou como nome Allan Kardec, porque você lembra o nome dele antes? Que teria sido seu nome numa reencarnação anterior. No dia 19 de abril de 1857, ele lançou seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos. E essa data é considerada pelos kardecistas o dia da fundação do espiritismo. Nossa, mas vende esse livro até hoje. Capa, mas vai vender livro assim não sei aonde. Faleceu em 31 de março de 1869. A primeira sessão espírita no Brasil foi em 17 de setembro de 1865, em Salvador, na Bahia. Em 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. A partir daí, surgiram as federações estaduais e inúmeros grupos e centros espíritas. Você deve conhecer aí perto da sua casa algum centro espírita. Atualmente, o espiritismo kardecista conta com mais de 7 milhões de adeptos regulares e mais de 6 mil centros espalhados pelo Brasil e cerca de 20 milhões de simpatizantes, consumindo atualmente mais de 100 milhões de livros espíritas. Nossa, mas vai vender livro sim mesmo. E pior que os espíritas compram livro sim, diferente de muito evangélico aí que não tem nenhum livro cristão. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi o médium mais famoso no Brasil. Nasceu em 1910 e faleceu em Uberaba. O povo de Uberaba sofre a pregar o evangelho lá, viu? Todo mundo lá é espírita, rapaz. Em Uberaba, Minas Gerais. E em 2002 foi procurado por milhares de pessoas para conseguirem sua ajuda espiritual e a cura de doenças. Seus livros, que ele disse que eram de espíritos desencarnados, ainda são vendidos a milhões até hoje. O Brasil é o maior país espírita do mundo. No entanto, a França, onde o espiritismo nasceu, tem atualmente apenas 1000 kardecistas. O Brasil aceita qualquer coisa mesmo, né? É um país de todos. As razões para o espiritismo crescer tanto no Brasil foi o misticismo, né? O povo brasileiro adora de coisas sobrenaturais, coisas estranhas, né? O brasileiro adora isso aí. E também foi o fracasso do catolicismo, né? A gente lembra que o Brasil era um país católico. Aos poucos o povo foi deixando de ser católico e migrando então para o espiritismo e outras religiões, é claro. Os povos do Antigo Oriente Médio também praticavam diferentes tipos de espiritismo, ou necromancia, né? Lá é mais necromancia, tá escrito. Isso é, consultavam os mortos. Antes de introduzir o povo de Israel na Terra Prometida no século 13 a.C., Deus fez várias advertências contra essas práticas, pois os cananeus habitantes da Terra incluíam a necromancia entre suas práticas religiosas. Tanto é que os cananeus foram até destruídos. Vamos considerar na Bíblia então algumas passagens. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Levítico 19:31.
Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Levítico 26, 27. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, o eliminarei do meio do seu povo, homem ou mulher, que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. A história do povo de Deus no Antigo Testamento mostra como diversas vezes o povo desobedeceu essas leis. Junto com a idolatria, vinha a feitiçaria e a necromancia. Durante a liderança espiritual de Samuel, os feiticeiros, os médiuns foram desterrados. Samuel havia desterrado os médiuns e os adivinhos. 1 Samuel 28:3. Após a morte do profeta, o próprio rei Saul consultou uma médium, famosa médium Endor, e por causa disso é que ele foi morto. Morreu Saul por causa de sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. 1 Crônicas 10:13. O próprio rei Manassés envolveu-se com o espiritismo. Manassés queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Agora, seu neto, o rei Josias, aboliu completamente o espiritismo. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Bom, várias versões na Bíblia trazidas por necromantes, que é consultar os mortos, trazem então algumas versões a palavras médiuns. Isso deixando claro que necromante e médium é a mesma coisa. Deus não quer nem médium e nem necromante. Ele proibiu isso na Bíblia. Um dos pilares de sustentação do espiritismo é a crença na possibilidade de comunicação com os espíritos mortos. Dizem eles que este contato pode ser espontâneo ou através de pessoas especialmente dotadas de capacidade para este fim. Os médiuns. O profeta Isaías no século 7 a.C. nos diz o que devemos fazer quando formos convidados a consultar necromantes ou adivinhos. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que childreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falam dessa maneira, jamais verão a alva. Na realidade, os espíritos querem passar nós por tolos. Por isso que Deus proíbe a necromancia ou a mediunidade. Outro pilar fundamental no espiritismo é a doutrina da reencarnação. A Bíblia é a única autoridade em matéria de religião. E ela diz claramente, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Após a morte não há possibilidade de voltar a essa terra, porque está ordenado que o homem aguarde o julgamento dele. Os seguidores de Allan Kardec, na falta de argumentos que apoiem a sua doutrina, apelam para crianças prodígios. Sabe que as meninas ficam tocando piano bem pra caramba, que tocam guitarra muito bem? Eles têm revelado talento artístico excepcional e pretendem justificar por estes casos sua doutrina de reencarnação. É como se aquele menino que tocasse guitarra muito bem fosse reencarnação de Jimi Hendrix ou de Randy Rhoads, entende? Os cientistas que estudam genética, eles demonstram que tanto a estrutura física quanto a psíquica ou mental entra na hereditariedade. O gene do pai passa para o filho. Essa ciência explica a existência desses talentos precoces e excepcionais para as artes. Não há uma só prova para demonstrar a realidade da reencarnação. O Espiritismo diz ser a terceira revelação divina. Então, a primeira revelação foi a lei de Moisés. A segunda revelação foi a revelação do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. A terceira revelação seria o Espiritismo. Se ela fosse de fato uma revelação divina, então confirmaria as outras duas anteriores e não as contradiria. Pois a gente costuma falar, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ela é uma peça só. Você pode ler que ela é uma única história. Agora, o Espiritismo não faz sentido com a Bíblia. Quando comparamos as doutrinas do Espiritismo com o ensino do cristianismo bíblico, a gente vê que tem uma aí que ela é o oposto no ensino. O Espiritismo diz ser a última revelação divina ao homem, mas a Bíblia ensina que é uma maldição ou um castigo para aqueles que pretendem aumentar ou diminuir a revelação que Deus já deu. Pode ler aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19.
O Espiritismo, ele considera que a Bíblia contém erro. Algumas coisas que a Bíblia afirma não podem ser aceitas. Alguns até falam, se tudo que está na Bíblia for verdade, então Deus ele conduz a pessoa ao erro. Os Espíritas ensinam que o Decálogo, os 10 Mandamentos e alguns ensinamentos de Cristo, eles têm valor. O resto, os outros 90% da Bíblia, isso não tem valor não, então isso fica de lado. Então eles ensinam que 90% da Bíblia está revogado e sem valor. Mas Jesus nos incentiva a leitura e ao estudo da Bíblia. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas elas mesmas testificam de mim. Isso foi o Senhor Jesus Cristo quem disse. O Espiritismo, meio parecido com os Testemunhos de Jeová, eles negam a existência do Espírito Santo como pessoa. A promessa da vinda do Espírito Santo foi dada por Jesus Cristo em João 14 e cumpriu-se em Atos 2. Então o Espírito Santo iria ficar com os discípulos quando o Senhor Jesus Cristo estivesse ausente. O Espiritismo ensina que o Consolador veio sim, no dia 18 de abril de 1857, com o surgimento do movimento religioso espírita, data da publicação do livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O Espiritismo, eles negam a doutrina da Trindade. Nós sabemos que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas os seus ensinamentos estão. A Bíblia nos ensina que 3 pessoas chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não se trata de 3 deuses, mas de somente um Deus. São 3 pessoas co-iguais, coexistentes e co-eternas. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13. Por triunidade de Deus, se entende que Ele é um só ser. O Espiritismo nega o valor da morte redentora de Jesus Cristo. Jesus é considerado apenas como um modelo moral. Seus milagres e sua morte e sua ressurreição são negados. O Espiritismo incentiva as boas obras para conseguir a perfeição. E a gente sabe, né, que está em primeiro topo de lista de quem mais faz o bem são os espíritas. E em segundo lugar, a gente pode até colocar os católicos. Os evangélicos, coitado, em termos de quem faz o bem, deve estar em 4º e 5º lugar. Fonte de pesquisa? Rafael Ironessa. O cristianismo bíblico também nos incentiva às boas obras, mas não para conseguir a salvação, e sim como resultado de já sermos salvos, regenerados. O Espiritismo nega a existência do diabo. O diabo, Satanás, Beelzebub, Leviatã, Behemoth... Não, isso não é diabo não. Antiga serpente e tantos seres mencionados que são o próprio diabo. É citado mais de 150 vezes na Bíblia. A sua citação, sua queda, seu orgulho, sua obra no passado e atualmente, tudo isso é citado, bem como a sua condenação e seu destino eterno. Os espíritas ensinam que Jesus Cristo foi um médium. Os espíritas curam doenças com a ação de espíritas, mas Jesus Cristo curou doenças com o seu próprio poder. Mas nós sabemos que Jesus Cristo expulsava os demônios pelo seu próprio poder. Os espíritas precisam de outros espíritos para falar a respeito de futuro, o que vai acontecer e tudo mais, né? Para ter essa profecia. Mas Jesus Cristo ele profetizava pela sua própria onisciência, né? É porque não foi um médium, ele era simplesmente o Deus. O Espiritismo, ele prega a reencarnação para se atingir a perfeição, o que para isso corresponde como a salvação. Então eles ensinam que é necessário após a morte reencarnar novamente, e de novo, e de novo. E serão tantas reencarnações quantas forem necessárias para atingir a perfeição. Mas o bom senso e a razão nos ensina que quanto mais vivemos, mais pecamos. E que seria impossível, pois, atingir a perfeição. Pô, só vi no jornal, caramba. Hoje acontece coisa pior que ontem. E amanhã coisa pior do que hoje. E sempre o pecado está cada vez maior. Como é que eles vão se reencarnando para atingir a perfeição? Isso é loucura. A Bíblia é taxativa em relação à falsa doutrina da reencarnação, que também faz parte do ensino do hinduísmo e da doutrina dos antigos cananitas, ao afirmar em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois vindo disso o juízo. Então não são só espíritas que acreditam nisso, também os hinduítas, o povo de Canaã, uma porrada de gente pagando a Bíblia também faziam a mesma coisa que os espíritas fazem hoje. O espiritismo nega a existência do próprio céu. Mas nós sabemos da Bíblia inúmeras passagens que falam em relação ao céu. O céu é verdadeiro, o céu existe mesmo. O Espiritismo nega a existência do inferno. Talvez por isso que é tão fácil ser espírita. Não tem inferno, você faz o que você quiser, você não vai para o inferno. Até os testemunhos de Jeová têm uns pensamentos meio parecidos. Vocês já pensaram nisso? Mas o inferno existe. Mateus 25:41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Como é que então não existe inferno? A Bíblia é clara em afirmar sobre o inferno. A existência do inferno justifica-se plenamente e perfeitamente pelo fato de Deus ser um Deus justo, um Deus que faz justiça, um Deus santo, 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 24 horas, nossa, Deus é santo, santo, santo. Pensa aí, será que as pessoas que estão no inferno agora estão falando assim, Deus é amor, Deus é paz, longanimidade? Não, Deus é santo e justo. Por isso que há o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Bom, como toda religião que comete heresias e muitos equívocos, agora tem algumas passagens bíblicas mal interpretadas. 1 Samuel 28, 1-25, esta é a passagem bíblica predileta dos espíritas para justificar a mediunidade, isto é, a intermediação entre os vivos e os que morreram. O que levou o rei Saul a recorrer a médium em Endor foi o desespero e o mesmo sentimento que leva milhares de pessoas a recorrer ao espiritismo hoje. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, na segunda parte, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Como ele rejeitou a Deus, Deus também rejeitou a ele. Então ele já não falava mais com Saul, nem através de profetas, nem através de sacerdotes. Então Deus não se comunicou. Então Saul apelou para o espiritismo e a mulher deu início à sessão espírita. Saul perguntou à mulher: que vês? Vejo um Deus que sobe da terra. Então Saul insistiu: como que é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e sai envolto numa capa. O texto então continua dizendo: entendendo Saul que era Samuel, ou seja, Saul apenas deduziu que se tratava de Samuel, ele não viu Samuel. A seguir a gente vê uma profecia que, se fosse divina, ela iria se cumprir perfeitamente, mas fica claro que o espírito que dizia ser Samuel chutou a profecia. Então a gente vai ver que Saul não foi entregue aos filisteus, como dizia então essa profecia, ele suicidou. Não morreu todos os filhos de Saul, como dizia a profecia, somente Jonas, Abinadab e Malquissua. Eu vou deixar as referências aqui embaixo, vai ficar mais fácil para depois vocês lerem na Bíblia. E permanecendo vivos, Isbosete, Harmoni e Mefibosete. Ele e os filhos não morreram no dia seguinte, como dizia a profecia, mas 15 dias depois dessa profecia. Ou seja, a profecia não deu certo, foi errada. Se fosse a profecia de Deus, ela ia ser perfeitamente certa. E ainda mais, Saul não foi para o lugar onde Samuel que estava, que foi para o seio de Abraão. Saul foi o inferno, com certeza. E tudo isso foi uma fraude, uma artimanha do diabo maligno. A consulta aos mortos é proibida por Deus, e qualquer tentativa de contato com eles é desobediência aos preceitos de Deus. Por que Deus proíbe contato com os mortos, ou a necromancia, ou a mediunidade? É para a gente não ser enganado pelos espíritas, eles gostam de brincar com a gente, eles gostam de mentir. O Espiritismo afirma que João Batista era uma reencarnação do profeta Elias. No Monte da Transfiguração, nós sabemos que o próprio Elias apareceu ali na presença do Senhor Jesus Cristo. Se fosse uma reencarnação de João Batista, era para aparecer João Batista, e não Elias. Mas quem apareceu foi sim Elias. Eles pegam ali em João 3, quando o Senhor Jesus Cristo está conversando com Nicodemos, e fala que nascer de novo é uma reencarnação. Lê lá João 3 e vê se realmente é uma reencarnação. Ali fala de nascimento espiritual. É um nascimento de salvação, é um nascimento para Deus. Não tem nada a ver com a reencarnação. Eu atoliço usar essa passagem para isso. Quem lê consegue entender que aquilo ali é um novo nascimento, o nascimento dos céus. Há ainda muitas coisas para falar em relação ao espiritismo, mas vamos tentar desmascarar essa fraude. Foi na noite de 21 de outubro de 1888. A Academia de Música de Nova York estava repleta de pessoas, não faltando entre os espectadores furiosos espíritas que estavam decididos a fazer arruaça para ridicularizar ou impedir a explicação dos supostos fenômenos espíritas que ia fazer a Margaret Fox. Ela, cheia de emoção, então foi ao palco e disse: minha irmã Kate foi a primeira a descobrir que por esfregar os dedos podia produzir certo ruído com as juntas e que o mesmo efeito podia ser produzido com os artelhos, descobrindo que podíamos criar ruídos com os pés, primeiro com o pé, depois com ambos praticamos, até poder fazer isso com facilidade, quando a sala estava às escuras. Ninguém suspeitava de que fosse um truque nosso, pois éramos crianças ainda tão novas. Todos os vizinhos julgavam que havia algo e desejaram descobrir do que se tratava. Estavam convencidos de que alguém havia sido assassinado na casa. Perguntaram-nos a respeito e praticávamos as pancadas, sendo uma para sim e 3 para não. Como passamos a fazer daí por diante? Nada sabíamos sobre o espiritismo então. O assassinato, concluíram, devia ter sido cometido na casa. Finalmente encontraram um homem chamado Bell e disseram que o pobre inocente havia cometido um assassinato na casa e que aqueles sons procediam dos espíritos das pessoas assassinadas. O
pobre Bel passou a ser evitado e visto como assassino por toda a comunidade. No que tange a espíritos, nem eu nem minha irmã pensávamos a respeito disso. Tenho visto tanto engano danoso que estou disposta a prestar assistência o quanto puder e positivamente declarar que o espiritismo é uma fraude da pior descrição. Faço isso perante Deus, e minha ideia é denunciá-lo. Estou convicta de que essa declaração, partindo solenemente de mim, a primeira e mais bem-sucedida nesse engano, operará a força do rápido crescimento do espiritismo e comprovará ser tudo uma fraude, hipocrisia e engano. Margaret Fox. New York World Newspaper, 21 de outubro de 1888. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se você está aqui até agora vendo esse vídeo, é porque deve ter gostado. Então eu peço, inscreva-se no nosso canal para você receber mais vídeos. Deixe um like para servir de propaganda para outras pessoas também assistirem esse vídeo. E compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma coisa a acrescentar ou você quer que a gente faça um vídeo sobre algum tema, então poste nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até mais! E rapaz, eu pesquisei pra caramba fazer esse vídeo aqui, viu? Você tá doido? Rapaz, mas ficou esquisito, calafrio que eu tô sentindo.